Quando os deuses do automobilismo te dão uma chance, você tem que agarrar com todas as forças do mundo. Já sabe do que eu tô falando? Então, entra no carro, aperta os cintos porque estamos largando da pole para falar sobre o Grande Prêmio da Áustria de 2026. Amigos e amigas, tivemos no último final de semana o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 de 2026. Um circuito curto e muito interessante porque ele tem oficialmente 10 curvas, só que só 2 delas são para a esquerda. E é isso que faz o circuito ser tão compacto. E um circuito compacto de alta velocidade proporciona chance de ultrapassagem. O Red Bull Ring, por ser a casa da Red Bull, traz muitos torcedores do Verstappen, então fica aquela massa, né, de pessoas vestindo laranja. E, junto com o Spa, é um dos circuitos que os holandeses fazem aí essa peregrinação durante a temporada da Fórmula 1. A Mercedes vinha bem para esse final de semana, fez bons treinos, e aí ali no começo da classificação não estava mostrando tanta performance, tanto que até os narradores ficam um pouco assustados. Mas ao decorrer da classificação as coisas foram se acertando e aí a gente viu que a gente poderia ter uma briga entre Ferrari, Mercedes e Verstappen pela pole position. E no Q3 a gente confirmou isso porque a diferença na primeira tentativa de George Russell, Kimi Antonelli e Max Verstappen foi muito próxima. O Antonelli tinha a pole position provisória e o George Russell vinha a 0.04 atrás e o Verstappen a 0.06. Ou seja, 4 centésimos e 6 centésimos, mais rápido que um piscar de olhos. Mas aí veio a segunda tentativa, e o Verstappen vinha com uma volta muito boa, só que ele errou na penúltima curva, rodou e bateu. Isso afetou a classificação do Antonelli, que tirou completamente o pé, porque ele não teve a mesma sacada que o Russell. O Russell viu que era uma bandeira amarela simples, tirou o pé, mas não tirou completamente. Porque para você tirar completamente o pé, tem que ser uma bandeira amarela dupla sendo agitada. Como era uma só, foi só uma tiradinha de pé para ser um pouquinho mais lento do que deveria, e aí o Russell contorna as 2 últimas curvas e faz a pole position. Ficou ali um pouco na dúvida, mas depois foi confirmado que a pole position valeria e que estava dentro do regulamento. Com isso, os 5 primeiros para a largada no domingo seriam George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Max Verstappen. Uma coisa interessante desse 4º lugar do Antonelli é que essa é a pior posição de largada do italiano neste ano. Loucura, né? A performance dele tem sido tão boa que o 4º lugar é a pior posição de largada. Indo para o domingo, a gente percebe que a regra que a Fórmula 1 colocou para ativar o motor elétrico caso o turbo não encha durante a largada tem ajudado as largadas serem um pouquinho mais previsíveis. Nós não temos mais uma Ferrari que larga tão bem, uma Red Bull que larga para trás e uma Mercedes que fica ali naquele meio de bolo. Já que agora o carro tem um sensor que analisa que a velocidade está abaixo do esperado e liga o motor elétrico antes do carro chegar aos 50 km por hora, então tudo ficou meio nivelado. O que, na minha opinião, não é uma coisa tão interessante porque a gente tira aí algumas características de carros e pilotos que faziam a diferença já no primeiro momento da corrida. Depois da largada, já na primeira volta, o Antonelli erra a primeira curva e erra a terceira curva. Eu vou chamar de segunda curva porque o que eles chamam oficialmente de segunda curva não é nenhuma curva. Mas o Antonelli erra a curva 1, vai lá fora e depois daquele cotovelo lá em cima ele erra de novo. E aí ele já toma 2 limites de pista, então ele precisa ficar com o olho um pouquinho mais aberto. Ali na frente o Russell larga bem, seguido de Hamilton e Leclerc. O Verstappen conseguiu também largar bem e vinha ali no bolo junto com o Antonelli. Na volta 2, o Antonelli parte para cima do Leclerc, erra a curva 2 ou curva 3, como você queira chamar, e aí o Verstappen vem e faz uma ultrapassagem na curva 4 e na curva 5, em cima do Antonelli e depois em cima do Leclerc. Coisa assim de gênio, um espetáculo de ultrapassagem, e vale a pena você voltar lá no compacto para ver essa ultrapassagem, porque foi coisa de gênio. Nesse começo de corrida, o Bottas vê que os freios dele estão pegando fogo e ele tem que abandonar. E na mesma volta, o Pérez chama no rádio e fala que tá vendo fumaça dentro do cockpit. Também tem que abandonar na volta seguinte. Então, a Cadillac ainda sofre com problemas cruciais de confiabilidade no carro, apesar de ter melhorado um pouco ao decorrer da temporada. Na volta 7, o Bortoleto passa o Ocon e, basicamente ao mesmo tempo,
o Antonelli vai e passa o Leclerc, que entrou no modo de super clipping e aí perdeu muita velocidade de reta. Avançando um pouco para a volta 8, o Verstappen começa a chegar cada vez mais no Hamilton, porque a Ferrari fez um acerto onde faltava velocidade de reta. A Ferrari, que deu show de estratégia na última corrida, vai lá e faz um acerto com mais asa para um circuito que tem 3 retas longas. Vai entender. Volta 11 e aí nós temos um duelo de titãs. Hamilton e Verstappen vão ali e passam e um espreme o outro espreme o um durante quase metade da volta. Avançando um pouco para a volta 8, o Verstappen começa a se aproximar do Hamilton até que na volta 11 eles travam um duelo de titãs. Verstappen tenta fazer a ultrapassagem, o Hamilton aperta a disputa, os dois vão contornando o miolo do circuito juntos até que o Hamilton dá uma espremida maior no Verstappen e o Verstappen sai um pouco da pista. Na volta seguinte, o Hamilton vai para nos boxes e volta de pneu duro. A Red Bull não chama o Verstappen porque ele estava andando no mesmo ritmo do Russell. Então o Hamilton estava segurando o Verstappen. Um pouquinho mais pra frente, na volta 17, o Russell tenta dar um blefe, tenta enganar as outras equipes, talvez, e fala para a Mercedes que dá para fazer a corrida com uma só parada. A temperatura do circuito era de 62 graus, então não tinha jeito nenhum de fazer uma só parada nessa corrida. Se o Hamilton parou na 12, o Verstappen parou na 18 e voltou também com pneus duros, só que aí a diferença era um pneu 6 voltas mais novo. E na volta 22, o Verstappen partiu para cima do Hamilton e fez a ultrapassagem por dentro naquela coisa de ou vai ou racha no meio do circuito, que foi também uma ultrapassagem muito bonita do Verstappen. O Verstappen estava guiando muito bem no Grande Prêmio da Áustria. Enquanto isso, o Antonelli seguia na pista e continuava. Até a volta 24, onde o Carlos Sainz entra na reta dos boxes, perde o motor a combustão e fica só com o motor elétrico. Aí ele tem que tirar o carro para a lateral do circuito, para a parte de dentro, né, próxima ao muro dos boxes, parar e sair do carro. E logo quando o Sainz para o carro, o Antonelli entra nos boxes para fazer a parada, e quando ele está saindo dos boxes é quando entra o safety car virtual. Se o safety car virtual tivesse entrado 30 segundos antes ou até 15 segundos antes, teria ajudado muito o italiano a andar um pouquinho mais para frente. Na volta 26, ainda com o safety car virtual, a Ferrari para o Hamilton e coloca os pneus macios. Ou seja, o Hamilton não encontrava aderência nos pneus duros, que era o melhor pneu para fazer a corrida. E o Hamilton não era a única Ferrari que estava com problemas de aderência e também problemas de falta de velocidade de reta. Porque o Antonelli volta atrás do Leclerc, parte para cima e passa como se o Leclerc nem existisse. Um pouco mais para frente foi a vez do Piastri fazer uma ultrapassagem em cima do Leclerc também. Então a Ferrari não conseguiu se encontrar com um acerto de corrida para essa corrida. Tinha um bom acerto de classificação, mas na corrida não rolou tão bem. Lá na frente, o Russell continuava mantendo a vantagem dele em cima do Verstappen ali entre 4 segundos e 3, 4 segundos e meio, de vez em quando 4 segundos e 8. Na volta 43, tanto o Piastri quanto o Hamilton param nos boxes e voltam de pneus duros. No final da mesma volta é quando o Russell entra nos boxes e faz a sua última parada. O Verstappen continua na pista. Na volta 48, o Verstappen fala para a equipe que ele não tem mais aderência nenhuma dos pneus, e aí, na volta seguinte, a Red Bull chama o holandês para fazer o último pit stop. Ou seja, a diferença de voltas do pneu do George Russell para o Max Verstappen continuava em 6 voltas. Antonelli para na volta 51 e na volta 52 entra um outro safety car virtual. Ou seja, o Antonelli não conseguiu capitalizar em nenhum dos dois safety car virtual que teve na corrida. Dessa vez, era por detritos na pista. Conforme esse final de corrida foi acontecendo, o Leclerc foi caindo cada vez mais para trás, foi passado pelo Piastri de novo, foi passado pelo Hamilton, foi passado pelo Hadjar, mas aí a gente tem que falar das 3, 4 últimas voltas, onde eu tenho certeza que largar da primeira posição foi o que fez o George Russell vencer essa corrida. Porque aqui entra algo que o Russell não tem conseguido fazer, que é economizar pneus, ou ter uma gestão melhor dos pneus durante a corrida. A gente viu em Barcelona, que também estava calor, que no final do stint o Russell perdia muita performance. E exatamente isso que aconteceu. Faltando 4 voltas para o final, o Russell vinha perdendo muito tempo para o Verstappen. O Verstappen vinha se aproximando muito, e o Antonelli
vinha se aproximando também do Verstappen. Seria aí uma briga tripla pela primeira posição, caso a gente tivesse aí mais umas 2 voltas. E por que eu tô falando que o Russell ter largado em primeiro foi o que fez ele vencer a corrida? Porque caso o Russell tivesse que brigar por posição, ele gastaria mais ainda esses pneus e teria uma performance ainda pior no final de cada stint. Verstappen conseguiu fazer uma gestão melhor, andar para frente no final do stint para tentar se aproximar do Russell e brigar pela vitória. Mas aí o Antonelli tinha pneus melhores e um carro melhor, e aí ele vem grudado no Verstappen nas 2 últimas voltas, mas o holandês consegue prevalecer em cima do italiano. Tanto é essa diferença de performance do Antonelli e do Verstappen para o George Russell que o Russell só chega a 1,6 segundos na frente, para um piloto que estava a 5, 6 segundos durante a corrida inteira. E a diferença entre Verstappen e Antonelli foi de 0,3 segundos, ou seja, 3 décimos de segundo separando o segundo e terceiro lugares. Aqui, eu acho que é bom a gente ressaltar que o Russell conseguiu agarrar essa oportunidade de vencer, diferentemente da oportunidade que ele teve em Barcelona. A sorte é que em Barcelona o Antonelli teve problema no carro e teve que abandonar, porque senão a diferença no campeonato ainda seria muito grande. Tanto que o Hamilton, que é o terceiro colocado no campeonato, chegou em quinto no Grande Prêmio da Áustria e está só a 6 pontos de diferença do George Russell. De novo, dessa vez o Russell agarrou a oportunidade, mas ele precisa melhorar na gestão que ele faz da corrida e na gestão que ele faz dos pneus. Uma coisa que o Hamilton fazia muito bem na época da Mercedes, que era imbatível, o Verstappen fazia muito bem quando a Red Bull era imbatível, e o Antonelli tem demonstrado fazer agora que a Mercedes é imbatível. Caso o Russell continue com esse problema de perder performance no final, vai ser muito difícil ele conseguir capitalizar em boas classificações, bons acertos de carro e também em potenciais vitórias. Agora é aguardar para ver. E a gente já vai conseguir ver isso nesse final de semana, porque temos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, ou o Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. A Europa como um todo passa por uma onda de calor extremo, mas isso não deve afetar a temperatura em Silverstone em si. Nós temos uma previsão de 25 graus, o que deve ajudar a Mercedes e deve ajudar o Russell nessa questão de economizar pneus. Quanto mais quente, mais o pneu gruda no chão, mais ele derrete e mais ele desgasta. Então vamos ver se o Russell consegue fazer um bom acerto de carro, uma boa classificação e uma boa corrida para se manter vivo no campeonato. Porque se ele não conseguir, aí o italiano está vindo e está vindo com força. Meu palpite: eu acho que o Hamilton ganha a corrida. Por quê? Porque o Hamilton é um cara que sempre consegue se sobressair em Silverstone. E o Hamilton vem seguido de Antonelli e Russell. Mas eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários quais são os seus palpites para o Grande Prêmio em Silverstone. E você já sabe, se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não deixa de deixar o like e se inscrever no canal. E semana que vem a gente volta para comentar o Grande Prêmio da Inglaterra. Até lá, um abraço.